Na vastidão silenciosa entre dois seres humanos, existe uma linguagem que antecede as palavras. Um sussurro invisível que atravessa o espaço e toca diretamente a alma. Não se trata de telepatia, tampouco de mágica. É o poder ancestral do olhar, o reflexo visível do invisível, onde intenções profundas se encontram sem ruído e onde relações inteiras podem se transmutar com um simples cruzar de olhos. Há olhos que calam multidões, olhos que gritam, olhos que confessam o que os lábios jamais ousariam dizer. Mas existe um olhar raro, quase esquecido, que não tenta dominar, nem seduzir, nem convencer. Um olhar que apenas é. Presença pura, testemunha viva, silêncio com olhos. Esse é o olhar oculto. Ele não se ensina nos cursos de comunicação. Ele nasce quando a mente silencia e o coração o vê. É nesse campo de visão interna que o outro é tocado não pela força de argumentos, mas pela força de uma alma que sabe ver. Carl Jung dizia que conhecer a si mesmo é aterrador, porque ao nos vermos verdadeiramente, reconhecemos também os fantasmas que projetamos sobre os outros. E é por isso que o olhar oculto é transformador. Ele não projeta, ele acolhe, ele não acusa, ele percebe, ele não exige, ele revela. Imagine por um momento que sua simples presença atenta e silenciosa seja capaz de mudar a vibração de um ambiente. Imagine que, sem dizer uma palavra, seu olhar transmita aceitação, paz, confiança, não como máscara, mas como vibração real. Essa não é uma metáfora espiritualista, é um fenômeno psíquico que a física da consciência começa a reconhecer. Tudo vibra, inclusive seu estado interno. E quando seu estado interno muda, sua visão também muda, e com ela muda a forma como você vê o outro, e o mais impressionante, muda como o outro se vê diante de você. Esse é o primeiro passo, entender que o olhar é um espelho da sua presença, e que só podemos olhar verdadeiramente o outro quando aprendemos a ver a nós mesmos sem medo. Há uma sabedoria antiga que diz: o coração tem olhos que a mente desconhece. Quando olhamos alguém sem o filtro da comparação, do julgamento ou da expectativa, algo raro acontece. Vemos não o que a pessoa mostra, mas o que ela é. E mais do que isso, ela sente que foi vista. Quantos de nós caminhamos pela vida implorando, em silêncio, para sermos reconhecidos? Não por nossos títulos, não por nossas palavras, mas por aquilo que somos no mais íntimo. Esse clamor silencioso que pulsa em todos os seres humanos é atendido, às vezes por um único olhar. Um olhar que acolhe sem invadir, que percebe sem catalogar, que sustenta sem aprisionar. Esse olhar é o contrário da performance. Ele não precisa convencer, ele não deseja conquistar, ele apenas está. E por estar, transforma. Quando alguém te olha assim, você sente, como se o tempo parasse, como se o seu ego recuasse e uma parte mais verdadeira de você emergisse. E o mais extraordinário é que todos nós temos esse poder, mas poucos sabem cultivá-lo. Jesus Cristo, ao encontrar a mulher adúltera, não disse muitas palavras, mas seu olhar, carregado de presença, misericórdia e verdade, desfez a acusação silenciosa que o mundo depositara sobre ela. Foi nesse olhar que ela renasceu. Não houve pregação, houve presença. E presença é aquilo que, quando plena, se comunica mais do que qualquer discurso. E você? Quando olha alguém, você realmente vê? Ou projeta, compara, deseja, teme? O olhar oculto só nasce quando o ego adormece, quando deixamos de ver o outro como um objeto a ser moldado, corrigido ou evitado e passamos a percebê-lo como um espelho sagrado do que ainda precisa ser amado em nós. Esse tipo de olhar não pode ser forçado. Ele nasce do silêncio interior, e quanto mais você silencia dentro, mais potente se torna sua presença fora. O corpo ainda estará ali, os olhos abertos,
mas quem estará olhando será a sua alma. Pouco se fala, mas muito se sente. Nossos pensamentos não terminam em nós. Eles se prolongam como ondas sutis, atravessam o campo invisível que nos conecta uns aos outros e moldam o modo como somos percebidos, mesmo sem abrirmos a boca. William Walker Atkinson descreveu isso com uma precisão quase mística. Cada pensamento vibra e emite ondas que silenciosamente afetam todos aqueles dentro do seu alcance. Assim, não é exagero dizer que, antes de falarmos, já fomos ouvidos. Antes de sermos vistos, já fomos sentidos. E é por isso que o olhar oculto não é só ocular, ele é espiritual. Ele carrega a vibração do pensamento que o sustenta. Olhos que julgam, mesmo calados, emitem tensão. Olhos que desejam controlar, mesmo sorrindo, exalam resistência. Mas olhos que aceitam, que compreendem, que amam, esses magnetizam. Esses transformam. A verdadeira influência acontece antes da ação. Ela se inicia na intenção. E a intenção mora no pensamento. Por isso, quando olhamos alguém com presença verdadeira, aquilo que pensamos sobre ela, no silêncio mais íntimo, se traduz na maneira como somos recebidos. Talvez você já tenha sentido isso. Quando entra em uma sala, há pessoas que parecem já ter uma opinião formada sobre você, mesmo sem nunca terem conversado com você. Isso não é intuição, isso é emissão. Você emite o que pensa, e o outro capta. É por isso que, para influenciar alguém sem falar, é preciso primeiro purificar o que você acredita sobre essa pessoa. Não basta desejar um bom relacionamento, é preciso cultivar pensamentos bons, reais e vibrantes sobre o outro, mesmo que ele ainda não os manifeste. Não se trata de fingir, mas de ver além. É um tipo de fé, a fé de enxergar no outro uma versão mais elevada, mesmo quando ela ainda está adormecida. E esse simples ato, este olhar sustentado por fé e silêncio, tem mais poder de transformação do que 1000 conselhos. Existe uma força silenciosa, sutil e quase imperceptível que age nas relações humanas. A forma como vemos o outro molda a forma como ele se manifesta diante de nós. Não por mágica, mas por sintonia. Não por manipulação, mas por projeção inconsciente. A psicologia já revelou, somos espelhos uns dos outros, e aquilo que cultivamos internamente sobre alguém, nossas crenças silenciosas, expectativas ocultas, medos disfarçados, tudo isso forma uma imagem invisível que entregamos ao outro sem notar. E como num reflexo hipnótico, ele se molda aquilo que vemos. Se você acredita que uma pessoa é difícil, ela tende a agir com dificuldade. Se você secretamente teme que alguém o rejeite, essa pessoa começará a se afastar. Se você duvida da capacidade de alguém, sua presença fará com que essa pessoa sinta essa dúvida e se retraia. Mas se você enxergar luz em quem só expressa sombra, se você sustentar internamente uma imagem mais elevada do outro, mesmo que ele ainda não a veja, então começa a criar o ambiente vibracional para que essa versão oculta floresça. Carl Rogers, psicólogo humanista, falava do ambiente incondicionalmente positivo, um espaço de aceitação tão genuína que o outro se sentia seguro para se transformar. Esse espaço começa no seu olhar, e ele é construído antes de qualquer palavra. Não se trata de manipular comportamentos, mas de nutrir presenças. Seus olhos são como solo. Se sua visão sobre alguém for contaminada por crítica, julgamento ou medo, aquilo que você planta ali não pode florescer. Mas se sua visão for um campo fértil de aceitação, confiança e esperança, então até a semente mais adormecida começará a brotar. E aqui mora o segredo. O poder do olhar oculto não está no olhar em si, mas no que você acredita enquanto olha. Quem você acredita que o outro é? Essa resposta, mesmo silenciosa, é ouvida. E é ela que define a dança entre almas. Há seres humanos cuja simples presença muda o ambiente. Quando entram em um lugar, algo se acalma. Quando te olham, não há pressa, nem cobrança. Há um espaço sagrado a que se abre entre você e eles, onde finalmente você se sente visto, sem ser analisado.
Esse é o poder mais raro de todos, a influência silenciosa da presença curativa. Esse tipo de olhar não se aprende com técnicas. Ele brota de um estado interno refinado, uma vibração de paz, alinhamento e desapego. E essa vibração é sentida, mesmo sem uma única palavra. A física quântica já nos aponta: tudo é energia. E quando nossa energia está limpa, livre de conflito interno, de julgamento ou ansiedade, ela se torna coerente. Essa coerência é como um campo de ressonância que organiza, acalma e cura tudo ao redor. Atkinson falava sobre as ondas de pensamento e Eckhart Tolle sobre o corpo de dor que carregamos inconscientemente. Ambos sabiam: nosso estado interno se comunica com os outros antes mesmo de abrirmos a boca. É por isso que mudar suas relações começa por mudar sua presença. Não se trata de agir diferente, mas de ser diferente. Não de controlar, mas de soltar. Não de falar melhor, mas de pensar melhor, sobre si mesmo e sobre o outro. Ao cultivar um estado de aceitação silenciosa, você se transforma num espaço seguro onde o outro pode repousar sua armadura. E ali, nessa trégua invisível, nascem as verdadeiras conexões. Você já reparou que os maiores mestres espirituais falavam pouco? Não porque não tivessem o que dizer, mas porque sua simples presença dizia tudo. Eles eram espelhos limpos, não distorciam a imagem de ninguém. Apenas viam, com os olhos da alma, aquilo que o outro poderia se tornar. E ao serem vistos assim, os outros se tornavam. Você pode se tornar esse espelho, mas para isso precisa primeiro se limpar das lentes turvas da expectativa, do medo e da carência. A vibração da sua presença é o seu maior discurso. Cuide dela. Poucos compreendem o verdadeiro poder de uma intenção sustentada em silêncio. Mas os que compreendem transformam tudo ao redor. Existe uma oração que não precisa de palavras. Ela se forma nos bastidores da mente, na força de um desejo puro, na clareza de um pensamento cheio de amor e lucidez. Essa oração não se dirige ao céu. Ela é lançada ao outro, mesmo que ele nunca saiba. E ela age, ela toca, ela molda. O olhar oculto é esse tipo de oração viva. Ele não precisa pedir nada, porque já é resposta. Ele não deseja controlar o outro, mas reconhecê-lo. Ele não força a mudança, mas oferece espaço para que a mudança floresça naturalmente. Imagine o impacto disso em suas relações mais difíceis. Em vez de tentar convencer alguém a te compreender, você apenas sustenta internamente a imagem de um entendimento já realizado. Em vez de lutar para consertar alguém, você começa a vê-lo como já inteiro, mesmo que aos olhos comuns isso pareça impossível. Essa fé silenciosa é uma força espiritual imensa, porque ela cria realidade. A psicologia chama isso de profecia autorrealizável. Jesus chamaria de fé que move montanhas. E em ambos os casos, a chave está em onde você fixa sua visão. Aquilo que você continuamente vê, com os olhos da alma, começa a tomar forma no mundo exterior. Não imediatamente, não sob seu comando, mas na medida em que sua intenção se alinha com um amor maior. Porque onde há julgamento, o outro se encolhe. Mas onde há visão amorosa, o outro se expande. Você pode estar em silêncio absoluto, num café, num ônibus ou no corredor do seu trabalho, e ainda assim transformar completamente a energia de alguém apenas com um modo como o vê. O olhar oculto é, no fundo, uma prece, e cada pessoa à sua frente é um altar. Vivemos cercados de ruído, sons, palavras, expectativas, interpretações. Mas há um tipo de poder que só se ativa no silêncio. Não no silêncio externo, mas naquele que nasce quando a mente para de lutar para ser compreendida
e simplesmente se abre para compreender. Esse silêncio, quando alcançado, se transforma num campo magnético. As pessoas se sentem atraídas, mesmo sem saber por quê. Começam a confiar, a se revelar, a baixar suas defesas diante de você, como se algo em sua presença dissesse: aqui você está seguro. Isso não é carisma, é alinhamento. É o tipo de influência que não se força, mas que emana de dentro. William Walker Atkinson dizia: o pensamento vitalizado pelo desejo profundo tende a se objetificar. Ou seja, o que você acredita silenciosamente com convicção e sentimento começa a se tornar realidade ao seu redor. Você pode não dizer nada, mas se seu pensamento for puro e sua intenção for estável como uma vela acesa em plena escuridão, então todos à sua volta sentirão a luz, mesmo que não saibam explicar. E é por isso que o olhar oculto é um tipo de magnetismo. Ele não busca nada, por isso atrai tudo. Ele não tenta, por isso flui. Ele não força, por isso toca profundamente. Repare como os mestres espirituais olham. Não há pressa, não há julgamento. Há uma aceitação tão profunda que o outro começa a relaxar, como se pudesse finalmente descansar da necessidade de ser alguém. Esse tipo de presença transforma ambientes, pacifica relações e dissolve conflitos. Não porque traz argumentos brilhantes, mas porque desarma as resistências mais profundas com o silêncio de uma alma em paz. E aqui está o convite mais desafiador. Antes de tentar mudar o outro, mude a forma como o vê. E antes disso ainda, mude a forma como se vê. Porque o que você projeta sobre os outros, quase sempre, é um reflexo do que ainda não curou em si. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma simples, mas profunda verdade. A forma como você vê o mundo é a forma como o mundo se revela a você. O olhar oculto, silencioso e transformador não é um dom místico reservado a poucos. Ele é um convite para todos que desejam viver relações mais verdadeiras, mais leves, mais espirituais, sem esforço, sem máscaras, sem teatro. Ver alguém com os olhos da alma é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer. Porque nesse olhar, o outro percebe que não precisa se defender nem se explicar. Ali ele pode simplesmente ser. E é nesse espaço sagrado que o milagre da transformação começa. Não existe fórmula para despertar esse olhar, mas existe um caminho. O caminho do silêncio interior, da atenção presente, da fé ativa no invisível. É preciso desacelerar a mente, desarmar o coração e aprender a sustentar imagens internas mais elevadas, sobre si, sobre os outros, sobre a vida. Porque tudo que você sustenta dentro será, mais cedo ou mais tarde, refletido fora. Lembre-se, você influencia muito mais pelo que vibra do que pelo que diz. Você cura muito mais com sua presença do que com seus conselhos. Você transforma muito mais com seu silêncio amoroso do que com 1000 tentativas de convencer. O olhar oculto é o gesto de ver sem julgar, de acolher sem condicionar, de reconhecer a centelha divina onde muitos só enxergam sombra. E quando você se torna esse olhar, os relacionamentos mudam, as resistências caem, as almas se aproximam, porque o amor verdadeiro não precisa falar, ele apenas vê. E nesse ver, tudo se transforma.